eu recebi um dado agora, quando eu estava praticamente saindo de casa, diz o seguinte, ó. Porto Velho é a capital brasileira com maior índice de sobrepeso, com maior índice de obesidade. É a capital brasileira. E quem é que não conhece alguém que sofre com obesidade, sofre com regimes, com dietas? Então, no programa de hoje, nós queremos desvendar esses segredos para você conseguir emagrecer com saúde. Está aqui comigo hoje no programa Atitude a nora da dona Maria Pereira, a filha da dona Maria Anunciada, achei muito bacana o nome dela, a mãe da Vivian, a esposa do Claudinei, a fisioterapeuta Andressa Costa, da Clínica Magras. Boa noite, Andressa. Seja muito bem-vinda no programa Atitude. Boa noite, Marcos. Obrigada por nos prestigiar e pela oportunidade de estar aqui falando a respeito daquilo que eu amo fazer diariamente. Agradecer a Diana, né? Isso, a Diana. Minha amiga Diana Navarro, que fez a ponte aqui com a Andressa. Por que fisioterapia? Porque quando fiz era muito nova e na época queria fazer medicina. Não consegui por questões financeiras e fui para a fisioterapia. Lamentável, né? Mas não faz muito tempo, que você ainda é nova, não é ainda nova? Tenho 42 anos, né? Faz 15 anos. Você não pode falar a idade aqui, que minha mulher fala que quando eu revelo a idade de uma mulher na televisão, eu tenho que apanhar. Ana, ela que falou, não foi eu não. Ô Andressa, e você trabalhou um certo tempo como fisioterapeuta. Você é do Acre, né? Eu sou do Acre. Você trabalhou como fisioterapeuta lá? Trabalhei. Eu me formei na Universidade de Marília, em São Paulo. Conheço Marília. Isso. Eu sou de Maringá. Marília é a capital brasileira do alimento. Isso mesmo. Estudei lá 4 anos, depois fui para Presidente Prudente na Unesp, fiz uma especialização em neurologia funcional. Trabalhei lá nos hospitais, trabalhei em UTI, né? Vi você falando a respeito. Trabalhei em UTI, trabalhei bastante tempo com fisioterapia neurológica, reabilitando crianças, APAI, enfim. Depois voltei para o Acre e comecei a trabalhar com time de futebol. Ah, que legal! A fisioterapia esportiva. Isso, a fisioterapia esportiva foi como eu consegui me encaixar na época que retornei para o Acre. Do Rio Branco. Atendia, não que eu era fisioterapeuta do Rio Branco, eu atendia alguns... Os atletas? Isso, do Rio Branco na clínica que eu trabalhava. E depois foi surgindo, a gente vai trabalhando, enfim, e surgiu a oportunidade de começar a trabalhar com o Pilates, reabilitando pessoas, e com o passar dos anos surgiu a proposta de comprarmos a Clínica Magras. O Claudinei entrou na sua vida depois de formada ou antes? Antes. Antes? Ei, Claudinei, velho. Claudinei é o marido dela, tá sentadinho ali, gente boa demais. Eu conheci uma pessoa que sofreu um acidente de carro e assim, o tornozelo dessa pessoa só ficou pendurado pela artéria. Nossa. E aí reconstruíram tudo, acho que fez 3 ou 4 cirurgias, foi um negócio, um processo assim. Quase que perdeu o pé, mas graças a Deus não perdeu, a vida seguiu e tal, faz muitos anos isso. E hoje, depois de passado muito, muito tempo, ela não lembra o nome, nada de nenhum médico que cuidou dela, mas a fisioterapeuta, ela não esquece.
Você sabia que a fisioterapeuta tem um papel importantíssimo em reabilitação para tudo quanto é tipo de coisa? Vira uma relação muito forte, né, Andressa? Sim, a gente acaba tendo uma relação muito empática com esse cliente, com esse paciente, e você se torna amigo. Na época que eu trabalhava com Pilates, eu atendi pessoas por 10 anos, a mesma pessoa. 10 anos? Uhum. Pô, vira mais amigo que irmão, às vezes, né? Uhum. Dependendo da situação. Que ano que apareceu, primeiramente, o que é Clínica Magras? Magras é uma franquia de emagrecimento saudável que existe há mais ou menos 15 anos no Brasil. Certo. Começou aonde? Começou em Blumenau. Em Blumenau. Hoje tem quantas lojas no Brasil? Você tem ideia? Uma média de 300 unidades ativas. Ativas. Uhum. E é usada a mesma metodologia em todas? Praticamente sim, em todas. Em todas as unidades. Tá. Como é que aconteceu a Magras na sua vida? Tinha uma clínica em Rio Branco? Eu tinha um estúdio de Pilates e como eu sempre tive bastante problema com o excesso de peso, já pesei quase 100 quilos, fui me tratar na clínica. Na Magras? Na Magras. E a pessoa que trabalhava lá me conhecia e ela me ofereceu. E eu cheguei em casa, falei para o meu marido, na época, que eu tinha recebido a proposta de compra, mas eu falei para ele que eu não queria, porque eu já tinha um estúdio, na época eu tinha em torno de mais de 100 alunos, eu já tinha meu negócio. Já tinha seus clientes? Isso, já tinha minha clientela, eu gostava muito do que eu fazia e não conseguia me ver em outra área. E aí ele, não, nós vamos aproveitar a oportunidade. E compramos. Então, foi assim que surgiu, né? Inicialmente por uma necessidade minha, e a pessoa me conheceu e ela me viu ali como perfil. Você atuou quanto tempo lá no Acre? Existe a clínica lá ainda? Sim, 9 anos. Está funcionando? Funcionando. E faz quanto tempo... Aí você recebeu uma proposta para abrir Porto Velho, da franquia? Isso. Porque o franqueado ele tem preferência de compra, né? Então, na época eles estavam expandindo e eles ofereceram e nós optamos por expandir. A loja de Porto Velho tem quantos anos? 4 anos. 4 anos. Uhum. 4 anos. Respeitando, é claro, a população, que Porto Velho eu acho que tem bem mais habitantes do que Rio Branco, mas você tem mais clientes aqui ou lá? Proporcionalmente, sim. Proporcionalmente ao número de habitantes. Isso. Que legal. E qual o segredo da Magras? O segredo é o amor. Pronto, então já comecei falando bem. Que tipo de metodologia está ligado, está associado a quê? Porque hoje em dia, quando se fala em emagrecimento, né, coisa que a gente mais vê é o efeito sanfona, né? A pessoa emagrece muito rápido e ganha peso na mesma quantidade, às vezes até mais. Já eu estou vendo aqui que a Magras faz um emagrecimento saudável, um emagrecimento sustentável. O que é o emagrecimento autossustentável? Procuramos trabalhar com uma metodologia que faça com que o nosso cliente seja estimulado a mudar o hábito dele. Porque a mudança de hábito, a rotina, a constância que vai fazer, de fato, ele ter a modificação. Não basta apenas tomar remédio, não basta apenas fazer procedimentos estéticos, não é sobre apenas fazer uma dieta ou fazer um exercício, é sobre mudar a consciência, mudar a sua forma de pensar, mudar a sua rotina de uma maneira geral, com pequenas coisas. Eu sempre falo para as minhas clientes que é mais importante você fazer que seja 10 minutos de exercício por dia, mas que você faça todos os dias, do que você fazer 3 horas em um dia e passar 15 dias sem fazer. Tá, então é a constância que vai. É a constância que manda. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Emagrecer é sobre dietas e exercícios? Não, não é sobre dieta e exercício. Emagrecer
durante esses 10 anos que eu atendo mulheres, já atendi muitas mulheres, muitas, eu entendi que emagrecimento é emocional. Emocional. Uhum. Eu entendi que é emocional. Muitas, inclusive hoje foi um dia assim que eu atendi muita gente, muita mulher. O relato delas é muito comum, no sentido de que eu comecei a engordar depois que eu me separei. Eu comecei a engordar porque minha mãe me abandonou. Eu comecei a engordar porque eu tive uma decepção amorosa gigantesca, ou porque eu perdi uma pessoa. Então, a gente percebe, pela prática clínica, que o emagrecimento ele tem uma relação emocional extremamente importante. Mas é claro que não é só isso. É óbvio que se você comer exageradamente, é óbvio que se você procurar não se cuidar, é óbvio que você vai emagrecer. Mas por que engordar, perdão? Mas por que você está comendo exageradamente? Por que você está deixando de se cuidar? Normalmente existe um motivo. Sempre tem um motivo. O ser humano é fantástico, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós estamos muito felizes, nós comemos porque estamos felizes. Agora, quando nós estamos muito tristes, nós comemos muito porque estamos muito tristes. Quando a gente não tem o que fazer, a gente vai comer. Consegue entender? Então, a nossa necessidade alimentar está ligada ao nosso emocional, ao nosso subconsciente, ao nosso consciente. Entendeu? Tem gente que só se sente tranquila mastigando alguma coisa. Entendeu? O problema é o seguinte, é que a cabeça está num processo e o corpo está em outro. Né? Por isso que a Andressa foi muito feliz. Não está ligado. Tem tudo a ver com dieta e exercício, mas não é isso. É emocional. Nossa, isso é forte, hein? Uhum. Você tem uma equipe multidisciplinar lá? Você tem um psicólogo? Psicólogo eu tenho parceiro, a gente encaminha. Encaminha. Isso. Tenho nutricionista, esteticista, fisioterapeuta e biomédica. E quando há necessidade do acompanhamento médico, porque obesidade, quando se entra em grau de obesidade 1, 2 e 3, é uma doença crônica, precisa ser medicada muitas vezes, precisa ser tratada. Né? Se eu falar para você hoje que você está hipertenso e que você não precisa de medicamentos, você vai achar um absurdo. E por que uma pessoa que está obesa não precisa de tratamento? Não é verdade? É uma doença crônica que tem que ser tratada. Então, por isso, é extremamente importante o acompanhamento de uma equipe de multiprofissionais. Tem toda uma equipe em volta, além da fisioterapeuta, além do terapeuta, do psicólogo. Por quê? Porque vai trabalhar o ser humano como um todo. Não é simplesmente falar, ó, vai lá, para de comer isso, só toma aguinha e bolachinha de água e sal. Não, não, não. Se não cuidar aqui... Quando que a obesidade é considerada uma doença, Andressa? Quando os níveis, né, mundiais ultrapassam os limites. Então, temos números básicos de IMC que são utilizados mundialmente. Então, quando esses números ultrapassam o que é considerado normal, já é considerado, sim, uma doença. Como é que é aquela continha? O IMC é o índice de massa corporal. Como é que é? É uma conta, né? Isso. Você vai dividir lá a sua altura, né? Seu peso pela sua altura. Divido o meu peso pela minha altura. Isso. Até 25 tem que dar esse número, certo? Mais ou menos. Acima de 25 já é considerado obeso. Normalmente até 25. Essas tabelas elas têm dado uma variada, mas normalmente até aí. Aqui em Porto Velho, ultimamente, eu tenho recebido muito, nesse último ano, meninas de 20 anos com 120 quilos. Muito, eu tenho recebido muito, é constante. Você acha que está ligado à pandemia? Com certeza. Com certeza. Com certeza. O relato é de extrema ansiedade e apatia pós-pandemia. Isso é complicado, gente. É muito complicado. O pessoal saiu a população mundial, né? Ela saiu da pandemia com a cabeça
fora da casinha. Muita gente desenvolveu síndrome do pânico. Eu não gosto de falar muito disso não, mas tem que falar isso serve de alerta, né? Muitas pessoas com problema de coração. Muitas pessoas. Pessoas novas, né? Aqui, ó, uma aqui, ó. Pessoas novas que estão com periocardite, que infartam. Isso tudo porque veio um estado de estresse pós-pandemia muito violento.